Fala, Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Começando então aí a segunda edição do Talk Radio. Aqui a gente faz um programa de entrevistas, cara. Inicialmente a gente teve a ideia de fazer lives com os programas, mas a gente teve alguns problemas técnicos aí. Então a ideia de ser uma live acabou sendo modificada para ser um programa gravado, mas sempre trazendo um convidado, e vamos tentar manter as terças-feiras pelo menos quinzenalmente aí, trazendo sempre algum convidado especial aqui, alguém, algum colecionador, algum músico ou mesmo jornalista. Antes de nós começarmos o Talk Radio aqui na Desconecta, quero te convidar aí a conhecer a desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Se você é colecionador de discos, passa por lá, cara. Talvez esteja o seu item lá para você comprar, ou ainda se você tem alguns discos parados em casa, também pode passar por lá, te cadastrar e fazer o cadastro dos seus discos para pô-los à venda. Bom, falei demais, galera. Hoje a gente tem, nessa segunda edição, um convidado especialíssimo. Eu estou falando do Igor Miranda, cara, um dos grandes nomes aí do jornalismo musical, né? Jornalismo cultural, jornalismo musical focado no rock e no metal. Ele vem bater um papo com a gente aí e eu vou chamá-lo logo, logo aí depois da vinheta. Então, Desconnectors, começando aqui a segunda edição do Talk Radio na Desconecta, cara, tô recebendo aqui Igor Miranda, cara. Pô, prazer te ter aqui, Igor. Muito obrigado por ter aceito o convite, meu velho. Prazer é todo meu, eu que agradeço aí pelo convite. E vamos falar um pouquinho de bobagem aqui pra galera. Cara, então, como a gente estava falando em off ali, cara, essa área aí do jornalismo cultural barra rock, barra metal, que é uma área muito desejada aí pela galera que está entrando, principalmente, né? Obviamente também com a galera que já está no mercado, né? Os jornalistas já estão no mercado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aí, né, cara? É possível viver de jornalismo cultural, jornalismo do rock, o jornalismo do metal. E, cara, nada melhor do que te trazer aqui, que é um cara que vive isso já há alguns anos, né? Já décadas, né, Igor? Não chegam a ser décadas vivendo disso, né? Mas já tem mais de uma década que eu produzo conteúdo para a internet, né? E focado em rock e heavy metal. Então, de poucos anos para cá, para você ver, porque eu tive uma trajetória de mais de uma década e só recentemente que eu comecei a viver 100% do meu conteúdo, 100% falando de música, porque eu sempre tive outros trampos, sempre tive que fazer outras coisas para poder sobreviver, para poder ter o sustento, né? Começou com um hobby, depois se tornou uma renda extra, um parcial, e só de pouco tempo para cá se tornou uma renda realmente de me bancar, de até ter colaboradores que são remunerados e tudo mais, né? Muito legal, cara. Mas vamos dar um passo atrás antes da gente falar aí sobre o momento atual que tu vive, aí, a tua construção de carreira, cara. Eu queria que tu tentasse te lembrar aí, voltasse alguns anos aí na tua vida e se lembrasse aí dos primeiros contatos com a música. Como é que foi essa relação? Como é que surgiu essa chama aí, cara? É muito curioso porque não teve nada a ver com rock, né? Não tem ninguém na minha família né, que tem raízes do rock, né, do pessoal mais antigo e tal. As raízes da minha família são totalmente fincadas na música sertaneja, especialmente por parte de mãe, porque meu avô, meu tio-avô e minha tia são, e no caso do meu avô e tio-avô, que já são falecidos, eram cantores, né, de música sertaneja e tudo mais. O meu avô chamava Márcio França, ele lançou vários discos e tal, era do sertanejo mais considerado brega, vamos assim dizer, então ele fazia muito sucesso do norte de Minas para cima, né? Nordeste, norte, era muito forte por lá. E meu tio-avô é o Ronaldo Adriano, já falecido também, que ninguém conhece assim por nome, mas todo mundo conhece a música de abertura do seriado Os Normais. Você é dono. Sério, cara? Que legal. Ele é o compositor dessa e de várias outras músicas do trio Parada Dura, de outros cantores dessa época, Lindomar Castilho. Ele foi regravado recentemente pelo Leonardo e Eduardo Costa naquele projeto Cabaré. Então, ele tem uma obra, assim, se você da década de 70, né, 70, 80 ali, que da música de a pegada boate azul, sabe? Aquela pegada ali, ele era o mestre da parada, né? E a minha tia, né, que inclusive leva o nome do meu avô adiante, a Marcinha França, também é cantora sertaneja e tudo mais. Então, as bases foram todas fincadas nesse sentido. E como eu também venho do interior de Minas, né, eu nasci em Uberlândia, não tinha jeito de fugir, né, de certa forma.
mas mesmo nas entrelinhas, né, a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a analisar, mesmo nas entrelinhas parecia que ia entortar para o rock, né? Porque eu gostava muito do Chitãozinho Chororó, e especialmente o que eu me lembro da estética, do visual e tal, de dois caras cabeludos, né? E aí depois prestando atenção em outros cantores que eu achava legal, e desenhos animados e tal, eu sempre gostava dos caras cabeludos e tal, que tinham um visual, uma estética diferente. Então, já no começo a gente estava entortando para o rock, né? Sem eu saber, claro, né? E o primeiro contato com o rock foi lá quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Tanto pelo meu irmão, né, que também veio dessa mesma origem, né, obviamente, né? E foi entortando para o rock até chegar e tal, e ele me apresentou algumas bandas, Guns N' Roses, Nirvana, Iron Maiden, Metallica, as bandas iniciantes, de certa forma, assim, do rock, né, as primeiras bandas que a galera começa a conhecer, e também a MTV, né, que teve um papel muito forte ali na construção do meu gosto, né, porque aí misturava não só não tinha só o musical, né, misturava com o estético, né, com a parte visual, com a parte comportamental também, né, que não era só um canal de música. Então, música é basicamente uma construção, né, que está relacionada à estética, ao social, ao se sentir aquela sensação de pertencimento que você tem de estar fazendo parte de uma galera que curte determinado som, de meio que se encontrar. Eu sempre, na infância, eu era meio que um outsider, né? Então, quando eu me encontrei no rock, ele foi aquela coisa de deu um estalo, sabe? Tipo, tudo passou a fazer sentido, saca? Tanto é que eu tô nessa até hoje, né? Sim, total. O legal, eu acho que tu pegou o que? O início dos 90, meio dos 90 ali da MTV, fez, né, cara? Acho que aí também tem aquele lance do inconsciente coletivo, do jornalismo, do rock, né, da cultura, né, cara? Eu pelo menos, cara, a minha base também foi MTV, né? Eu tenho 42, então eu peguei bem o início da MTV, os anos 90, ali eu tinha 10, 11 anos por ali. E, cara, o sonho era ser VJ, né, da MTV, né, cara? Contigo também foi isso? Não foi exatamente ser VJ, porque eu sempre fui esse cara meio feio, que fala feio, meio esquisito. Então, eu sempre achei legal o lance de construir programação, de indicar bandas para as pessoas. Desde moleque, eu sempre curti muito, sempre tive muito essa pira de indicar músicas diferentes, de bandas diferentes para as pessoas. Então, isso me pegou muito mais do que o lance glamuroso da parada, porque até por estar vindo de uma cidade menor e tal, de interior, eu não tinha grandes aspirações com relação a isso. O estado, inclusive, do jornalismo, ele demorou um pouco para vir, né? Porque naquela época eu só curtia muito e queria, na verdade, ser músico, né? Queria tocar guitarra e tal. Eu toco guitarra, tive uma banda, cheguei a lançar um disco e tal. Foi um fracasso, obviamente, mas o objetivo inicial era esse, né? O que me pegou, assim, era o lance de, eu quero ser que nem o Slash do Guns N' Roses, eu quero ser que nem o Dave Murray do Iron Maiden, parada assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você vai tendo essas experiências, né? Depois você vai percebendo que as coisas vão começando a fazer sentido, porque eu sempre fui um cara muito caseiro, não era muito de sair e tal, até para manter uma atividade de banda sempre foi um pouco complicado para mim. Então, parecia fazer mais sentido eu seguir para o outro lado, né, do que me aventurar como músico e tal. Eu tive algumas aventuras como músico, mas nada que tenha sido levado tão adiante, porque parecia que aquele lance do VJ, logicamente, né, sem ser VJ de fato, fazia mais sentido para mim do que estar no videoclipe, ser o cara da guitarra e tal, né? É legal tu falar nisso, né, cara? Aproveitando, assim, esse gancho aí, cara, como é que surgiu, então, né, o jornalismo e como é que tu conectou essas duas pontas aqui no momento? Tu falou que a gente entendeu ali a questão do estralo do rock, né? Pô, 10, 11 anos, meu mais velho, aquela coisa toda ali. E quando é que tu conseguiu unir esses dois pontos, né, cara? Pensou, pô, tive banda, tenho interesse na área cultural ou não, ou já foi para o jornalismo, foi para o hard news e depois voltou. Como é que foi essa conexão aí do jornalismo? Quando iniciou essa vontade de ser jornalista, né? E como é que foi essa conexão com a área de cultura aí? Foi tudo muito por acaso, porque eu meio que comecei um grupo de amigos na internet lá para 2006, 2007. Inclusive, esse grupo existe até hoje. A gente se encontrou recentemente num show do Kiss, que foi a banda que originou esse grupo, um grupo chamado Combo do Wyoming, que esse grupo se tornou também um blog, né? Algumas pessoas gostavam de escrever, né? Gostavam de falar sobre música, a ponto de expor suas opiniões sobre música, e eles começaram a incentivar para participar do blog e tudo mais. E era um blog basicamente de resenha de discos, né? A gente colocava, inclusive, os discos para download lá,
95% dos acessos eram para a galera baixar o disco, mas tinha os 5% que gostavam dos textos, né? Que prestavam atenção no texto. Então, foi por acaso, né? Não foi uma coisa que eu pensei assim, eu quero fazer isso e tal, e eu vou me motivar a fazer isso. Foi um convite que surgiu por acaso, num blog de moleque, tal, todo mundo adolescente, né? Galera ali, amigo de internet, na adolescência, resolveu criar um blog e começou aí. Eu já gostava de ler, mas não tinha despertado muito interesse em escrever e muito menos de expor as opiniões em público. Foi uma coisa meio atropelada, sem pensar muito, mas o blog acabou dando certo na época, de certa forma, né? Tinha muitos acessos e tal, tinha comunidade do Orkut que tinha várias pessoas que faziam pedidos lá, posta tal disco, não sei o quê. Foi uma coisa bem adolescente mesmo que deu origem, mas nessa equipe de blog, que de fato se tornou uma equipe, né, porque pessoas que não faziam parte desse grupo de amigos começaram a entrar para colaborar com o blog, tinha um cara que já era jornalista na época, que é o João Renato Alves, que inclusive cofundou a Vando Halen comigo, que o pessoal chama de Vando Halen também, Vando Halen. E ele está comigo, inclusive, no site, no meu próprio site, redigindo material lá para o noticioso e tal, curiosidades, etc. Recentemente ele entrou, de uns meses para cá. Então, tipo, já tinha ele, né, que ele já era um jornalista com formação e atividade na carreira, e tinha um amigo, o Marcelo Vieira, que também está comigo no site, né, e é um parceiraço também da de outros projetos, né? de outros... Sim, da Estética Torta, editor de livros, né? Legal. E ele estava começando o curso de jornalismo na época, né? Então, eu tinha a visão do cara que já tinha se formado, que já estava na área, que compartilhava as experiências e mostrava. Era bizarro, porque ele era mais velho, ele já era formado, então a diferença do texto dele, né, era gritante, né? Era um bando de moleque e tal, competindo, entre aspas, com um cara que já tinha formação. E era aquela coisa assim, uau, olha o que esse cara consegue fazer e tal. E tinha o Marcelo que estava me mostrando aos poucos, né, como é que era estar no curso. Acabou que essas duas pessoas foram as que mais me influenciaram a seguir carreira, de certa forma, porque eram as pessoas mais próximas, né? Eram as experiências mais próximas que eu tinha ali e tal, de pessoas reais, né, trabalhando com jornalismo ou estudando jornalismo. Então foi bem assim, começou tudo muito por acaso, meio atropelado, mas é difícil até imaginar, porque antes de eu fazer vestibular para jornalismo, eu tentei para direito, acabou não dando certo, não passei acho que por uma posição, tipo, eu lembro até hoje, eu fiquei em 24º, eram 20 pessoas que entravam e tinha aquela lista de espera, né, os desistentes e tal, tinha gente que não fazia inscrição, começava a chamar da lista de espera. Chamaram até o 23º. Hoje eu fico pensando, caramba, né? Imagina se eu tivesse entrado em ainda direito, bem que né? não passou, cara. Pelo menos Exato. agora Assim, eu não sei nem se daria certo, porque às vezes no primeiro ano, no segundo ano, já veria. Isso não é para mim, né? Eu teria desistido e tentado jornalismo, mas teria me atrasado nesse processo, né? Que é justamente o que a gente vai discutir posteriormente, né? Que a consolidação, né, enquanto jornalista de cultura, ela demanda um tempo muito grande, porque não tem tanta oportunidade no mercado, então eu tive que ir criando as próprias oportunidades. Se eu tivesse entrado para direito, mesmo desistindo depois, ou não seguindo carreira, teria me atrasado muito nesse processo. Então eu agradeço muito ao pessoal da Kombi do Ayome, especialmente ao João Renato e ao Marcelo, porque eles influenciaram diretamente nessa trajetória. Demais, cara. E como é que foi essas primeiras experiências profissionais, né? Eu vi aqui que tu começou no Iplash, também no Vando Halen ali. E, cara, sair de um hobby, digamos assim, obviamente, né? Aquele hobby que tu já aspirava a alguma coisa para o futuro, né? Aquilo ali estava te maturando como profissional, né? Como profissional do jornalismo. Eu acho que, além de conquistar o espaço, tem também a própria conquista de maturação quanto a profissional, né, cara? Tu não vai sair escrevendo um belo texto da noite pro dia. Hoje eu virei jornalista e vou escrever um belo texto aqui, né? Isso tem uma construção, né, cara? Puta, é ouvir música, é ir a show, é ler, né, cara? É ter referências né, de outros jornalistas ou até mesmo fora do jornalismo, porque o universo das letras é enorme, é gigante, né? Mas como é que foi, assim, esses primeiros momentos profissionais, né? Saindo do hobby aspiracional para um jornalista e começando a dar esse espaço, se tu quiser falar também do Whiplash aí nessa construção, também é super bem-vindo. Sim, é bizarro pensar nisso, mas como a maior parte dos meus textos do meu primeiro blog ainda estão no ar,
dá para fazer um exposed de qualidade, mostrar, nossa, como é que esse cara escrevia mal, como é que ele não conectava as próprias ideias, não tinha técnica, etc. O meu crescimento profissional, ele está quase todo registrado na internet, desde os primórdios até o que eu tenho hoje. Então, é loucura pensar nisso, porque como eu trabalhei com um editor, de fato, com um editor me guiando e tal, por poucos anos, né, a maior parte da minha produção ela foi feita aos pontapés e tal, atropelando tudo. Mas, enfim, essa experiência do blog da Kombi do Wyoming, que não foi profissional nem um pouco, coisa de moleque e tal, por ter o João Renato junto, a gente tinha uma espécie de um outro blog que era a Bando Haley, que foi fundado em 2009. Foi criado com um objetivo completamente diferente, era tipo para descascar artistas que a gente não gostava, ou até artistas que a gente gostava e tal. Não tinha links para download e tal. Mas aí, um belo dia, acho que o João Renato resolveu começar a publicar conteúdo noticioso lá, e até algumas opiniões, alguns artigos melhor formulados, né? E eu comecei a criar interesse naquele blog alternativo, às vezes até mais do que no blog principal. Ele estava ganhando uma cara de site, de portal, né? De veículo jornalístico. Então, chegou num ponto, acho que no fim de 2010, que a gente começou, cara, vamos transformar isso num projeto de fato, né? Vamos comprar o domínio.com.br, sair do Blogspot, vamos ter um lugar próprio para a gente publicar nossos conteúdos e não parecer tão amadores assim? Vamos. A gente foi atrás, construiu um site próprio, tal, ainda muito amadorzinho e tal. Eu lembro que não tinha nem homepage, né? Ele ainda tinha cara de blog, né? Mas era bem rudimentar, mas o conteúdo ele já começava a se provar. E eu tinha acabado de entrar para a faculdade nessa época, né? Eu entrei para a faculdade no começo de 2011, então eu já entrei para a faculdade com um projeto em mãos. Obviamente, muitas caneladas no meio do processo, porque a ideia era manter esse projeto, né? Mesmo que como uma renda alternativa, a ideia era mantê-lo também para bancar os custos, né? Que tinha que bancar o custo de um servidor, de um domínio, né, e tal. Então, eu precisava de encontrar formas e a gente começou a vender banners, vender anúncios e tal, muito na canelada mesmo, muito tentando, tentativa e erro, até chegar em alguns anunciantes e tal. Aí que a gente começou a ver que o projeto tinha potencial, né, que daria para tocar adiante. Mas, nesse meio tempo, até por precisar de mais experiência, sentir que eu estava precisando de experiência em outros meios, em outros veículos, eu acabei saindo da Bando Rena em 2013, se não me engano, se não me falha a memória. Acabou que eu nunca saí de verdade, porque eu me mantive como um colunista, mas eu já não fazia mais parte da produção, do conteúdo editorial, do dia a dia do veículo, porque eu comecei a trabalhar em outros dois veículos. Na Petaxon, que é uma empresa de comunicação, que é até mais para tecnologia, mas eles lançaram alguns sites editoriais. Um deles era o Revista Cifras, que é ligado ao cifras.com.br, que é onde o pessoal vai aprender a tocar determinadas músicas no violão, na guitarra, no baixo, etc. Não confundir com o Cifra Clube. O Cifras é tipo o primo pobre, né? Não é tão famoso quanto o Cifra Clube, mas tinha uma estrutura e tal. Estava disposto a apostar em conteúdo editorial. Entrei como estagiário e tal, assim como entrei também como estagiário no jornal Correio de Uberlândia. Foi entre 2012 e 2013, né? Chegou num ponto ali onde eu senti que realmente precisava de uma experiência diferente, sentia que não poderia agregar muito a Bando Rei, e também precisava de grana, precisava me manter, então eu fui atrás de onde estava pagando e onde eu poderia também aprender mais sobre a profissão. A Petax não estava tão carente, de certa forma, de profissional nesse sentido, que com o passar dos anos, eu acabei assumindo uma espécie de um cargo que nem existia lá, que era basicamente ser um editor-chefe, porque eles começaram a criar alguns sites com o passar do tempo, alguns sites até de conteúdos diferentes dentro do entretenimento, e precisava de alguém para tocar. Eu estou até pulando um pouco porque isso foi lá para 2016. Nesse meio tempo, eu fui trabalhando normalmente com a Petaxon e trabalhando também com o Jornal Correio, Jornal Correio de Uberlândia, que inclusive não existe mais, era um jornal impresso que também tinha um portal. Acabou que eu passei por todas as editorias praticamente desse jornal, escrevi desde gastronomia até agricultura, passando por moda, enfim, tudo. Mas eu trabalhei um ano no caderno cultural, né? Então, isso me fomentou muito esse desejo de seguir carreira e especificamente sobre música, né? Tinha pautas sobre outras artes, né? Mas as pautas sobre música eram que me guiavam mais. Mas até por ter passado até para
pelo caderno de cidade e região, tinha que cobrir que tinha um buraco na pista, tinha que fazer uma matéria sobre o buraco na pista, tinha que entrevistar o secretário sei lá, de serviços públicos da prefeitura. Até eu passei também um tempo no próprio site, no próprio portal do jornal. Então, eu passei por tudo e senti que isso foi muito importante para ver como é que tudo opera, como é que opera uma empresa maior, como é que eu posso trazer isso para o meu universo da música. Naquela época eu já tinha muito em mente que eu queria trabalhar com isso, mas essas experiências me mostraram como fazer, que eu acho que é o que falta em muitos veículos também da parte musical. Como são muitos entusiastas, né? Pessoas que não têm formação, não têm experiência na parte de jornalismo, fica muito na canelada, fica muito tentando fazer de um jeito que não sabe muito bem como é que vai funcionar. Um mal do próprio meio, né? Existem outros fatores complicadores que justificam o porquê de ter tantos entusiastas e tão poucos profissionais de fato nessa área, mas acaba sendo um resultado. Como resultado, a gente tem alguns veículos que até tem um potencial muito grande de expansão, seja em conteúdo escrito, quanto conteúdo gravado, vídeo e tal, podcast, etc., que acaba não crescendo muito porque esses profissionais que estão tentando tocar esses veículos não tiveram experiências fora, tanto do web quanto da parte musical. Eu sinto que essa experiência que eu tive, tanto com um jornal impresso de grande estrutura, quanto com sites até de outras frentes que não tem a ver com cultura, são até meio... Eu trabalhei para site de fofoca nesse meio tempo, então, tipo, fiz de tudo. E isso ajudou a construir muito bem a minha base enquanto profissional, que é aquele lance de saber falar sobre tudo, saber redigir sobre tudo. No meio de tudo isso, desde 2010, eu sou colaborador do Whiplash, e em 2016, as coisas até foram se conectando. Em 2016, quando eu resolvi sair do jornal, eu fui seguir com a Petaxon, e vendo que a grana não ia dar, comecei a ter um namorico ali de tentar entrar para uma equipe do Whiplash, né? Porque o Whiplash, por mais que ele seja um site colaborativo, precisa de gente para tocar aquilo ali, né? Se um dia acordar e ninguém resolver mandar conteúdo, precisa de ter gente que é contratada pelo veículo para poder produzir conteúdo para o site. Qualquer pessoa pode enviar conteúdo para o Whiplash, mas tem as pessoas que são da equipe, uma equipe pequena, mas que produzem conteúdo ali, os conteúdos que às vezes ou os colaboradores que não são remunerados não querem pegar, ou às vezes os conteúdos que são para criar uma rotina editorial no site. E acabou que nesse namoro, né, eu fiquei 6 anos trabalhando com o Whiplash, desde 2016, se não me engano, até recentemente, que foi quando eu tive uma virada ali no meu próprio site, onde ele passou a me corresponder à minha renda o bastante a ponto de eu poder focar só no meu site. Teve toda uma trajetória, né, que envolveu não só estudar, mas trabalhar em várias editorias, em plataformas diferentes, não só com web, mas também com impresso, até chegar nesse ponto, né? Então, deu um trabalhinho, ainda dá um trabalhinho, mas deu certo, pelo menos está dando certo até agora, né? Então, Desconectors, estamos batendo um papo aqui no Talk Radio com o Igor Miranda, cara. Igor estava falando, então, a questão da construção do jornalista, né, de pegar mais cancha para poder mirar aí alguma coisa tua, né, e trabalhando em outras editorias também. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa também. Além do fato editorial, também, assim, na minha visão, né, obviamente, tem também a questão de comercial, a questão de publicidade, porque, cara, um veículo hoje, né, ele depende disso. Isso contribuiu também, essas outras experiências, trabalhando em outras empresas, em outras editorias, também contribuíram para a tua construção como profissional e conseguir ter a tua independência, digamos assim, né, trabalhar aí para o teu próprio veículo? Certamente, até para saber como é que opera um setor comercial de um grande veículo, saber que tipo de anúncio você pode fazer, que tipo de anúncio pega mal você fazer, até que ponto o comercial pode interferir no seu conteúdo. No meu caso, atualmente, é basicamente zero, mas tem veículos onde tem esse jogo aí, né, que o comercial acaba interferindo um pouco no conteúdo e vice-versa, um ajuda o outro, de certa forma. Então, não é só de conteúdo que vive um veículo de comunicação, né? Ele tem que ter alguma forma de se sustentar. Isso pode ocorrer de várias formas hoje em dia, até com as possibilidades que a internet abriu para a gente, são diversas as formas que você tem para você se manter enquanto
seja enquanto produtor de conteúdo independente, seja em um veículo de comunicação. Eu sempre recomendo isso, cara, para qualquer estudante de jornalismo. Eu recomendo. Se você quer trabalhar em determinada área, tente trabalhar numa empresa grande por um tempo, tente fazer um estágio, não vai, né, colocando a sua própria cara, não vai tentando fazer as coisas desde o início, porque você precisa de um pouco de cancha, um pouco de casca, um pouco de experiência, até para você saber como fazer e saber também se é aquilo mesmo que você quer. Porque para você ser um produtor de conteúdo independente, por exemplo, você tem que fazer meio que de tudo um pouco, né? Você tem que se você decide, por exemplo, ter um site, você tem que saber um pouco do básico, pelo menos, da programação. Você tem que saber como sustentar esse site, como tirar sustento dele. Então, você tem que saber um pouco da parte comercial. Se você vai trabalhar com produção de conteúdo em vídeo ou em áudio, é importante que você saiba como editar um conteúdo, como fazer da melhor forma. Não é simplesmente cortar e colar as partes de um vídeo ou de um áudio. Precisa saber como fazer. Enfim, todos os detalhes relacionados a produzir conteúdo, que muitas vezes não é só produzir o conteúdo, é trabalhar em torno daquele conteúdo para ele ser publicado e saber como rentabilizar ele, né? É legal, então até legal, né? Também tu vai aprendendo fazendo, né? Daqui a pouco trabalha aí numa grande empresa, né? Tenha essa experiência com jornalismo aí mais estruturado, numa empresa mais estruturada, e vá fazendo um blog, vai aprendendo a editar uma imagem, porque isso, muito possivelmente, se você trabalhar principalmente nessa área de escrita, vai te ajudar bastante, né? Sim, todo tipo de conhecimento, todo tipo de experiência vai agregar em algum momento, especialmente se está tão direcionado, né? Se você tem essa experiência, às vezes, trabalhando num veículo de comunicação já consolidado, onde você pode se dar o luxo de ocupar apenas uma função e preocupar apenas com alguma coisa mais específica, todo tipo de experiência vai te ajudar. E ter esse trabalho em paralelo, ele ajuda bastante até para você construir a sua marca, de certa forma, porque você meio que se torna um veículo. Se você é um produtor de conteúdo independente, que às vezes está até usando o seu próprio nome, que é o meu caso, você meio que se torna uma marca, você meio que se torna um produto, você acaba oferecendo, né, conteúdo, e conteúdo é produto. Então, é importante ter toda essa noção que trabalhar em um veículo maior te possibilita, mas também você desenvolver o trabalho até como hobby, porque a gente sabe que esse meio do jornalismo musical não é fácil você conseguir oportunidades remuneradas. Se você vai desenvolver isso como hobby, no fim de semana, naquele momento livre que você tem, acaba ajudando também, né? Eu sei que é complicado, às vezes, até você tocar esse tipo de coisa como hobby. A gente tem, parece que a gente não tem mais 24 horas no dia, né? Parece que o nosso tempo é cada vez mais reduzido. Mas todo um pouquinho que a gente consegue colocar, seja nisso, seja em qualquer outra coisa que você tem como objetivo, vai te ajudar em algum momento, né? Legal, cara. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Tu já falou aí do Marcelo e do João, né? Se não me engano o nome. Sim, João Renato. João Renato, desculpa. São dois caras que te inspiraram, te ajudaram, assim. Além deles, né? Assim, que estavam muito próximos de te ajudaram, alavancaram, né? No sentido de trazer um conhecimento, te ajudaram a crescer profissionalmente. Tu tem algum outro profissional que tu te inspira, pode ser, seria legal se fosse na área cultural, mas também não tem problema, né? Daqui a pouco tem algum escritor aí que tu, mirou no cara para, né, conduzir a tua carreira, né? Eu sempre consumi conteúdo jornalístico sem prestar muita atenção em quem estava fazendo, em nomes e tudo mais. Então, referências externas eu quase não tenho muitas. Eu tenho das pessoas que passaram pela minha trajetória em algum momento, de alguma forma, além do João Renato e do Marcelo que eu mencionei. Enquanto eu trabalhava no jornal, inicialmente como estagiário, depois como jornalista contratado, tive uma editora, que era a editora, inclusive, do Caderno de Cultura, que é a Adriana Oliveira. Inclusive, ela está trabalhando comigo também no meu site atualmente. Eu estou puxando todo mundo que eu acho legal, eu puxo para o meu site. Nossa, cara. que basicamente foi quem me ensinou como é que o negócio funciona na prática. Ela era um pouco durona no início até, mas isso foi importante também para entender que não é brincadeira, não é uma coisa... não é um hobby, né? Se você está sendo remunerado, você tem que agir como você está sendo remunerado, você tem que levar a sério. E ela é uma pessoa que me inspirou muito no sentido de poder trabalhar também fora de um grande centro, né? Ela estava trabalhando em Uberlândia, que é uma cidade de médio porte, vamos assim dizer. Na época, inclusive, era mais distante ainda, tinha essa impressão de estar mais distante ainda, porque
eventos e tal, quase não passava por lá. De uns anos para cá até começaram a ter alguns eventos por lá, mas na época não tinha. E mesmo assim ela ia na correria, ela fazia o corre dela, e nisso aí ela viajou até para o Japão. Então, se não me engano, foi convidada pelo pessoal lá do consulado, uma coisa assim, para mostrar como é que era fazer uma matéria de comportamento e tal, mostrar como é que é a vida dos japoneses e tal, estimular turismo, uma parada assim. Tem muitos anos, eu não lembro exatamente qual foi o contexto, mas tipo, até para o Japão ela já foi, ela já viajou para os Estados Unidos, para a Europa, tipo, sempre o jornal onde ela trabalhava, que é o Correio de Verdade, não tinha uma tradição de jornalismo cultural, esse ponto não tinha nem tanto público, porque era um jornal de uma cidade média. Uhum. E mesmo assim ela cobriu Rock in Rio, ela viajou para a gringa, cobriu shows inimagináveis e tal. Então ela me inspirou muito nesse sentido de entender que quem vai fazer o lugar, quem vai criar o ambiente, é você e as pessoas que estão com você, né? Às vezes é mais complicado, tem uma questão estrutural, uma questão financeira, não é barato, né, bancar uma parada dessas, mas como ela tinha certeza do que ela queria fazer e tinha pessoas ali também dando o devido apoio, foi possibilitado, né? Então, eu diria que, assim, de pessoas próximas a mim, foram as 3 pessoas que mais me inspiraram. Tive professores muito bacanas na faculdade, tenho colegas que ainda me inspiram, não é só uma coisa de passado, ainda tem trajetórias de colegas que eu vejo e falo assim, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui é uma coisa para eu tomar como referência, não copiar, mas fazer como... Sim. me inspirar para tentar fazer diferente. Mas os 3 nomes que mais me vêm à cabeça, até desculpa que eu vou estar sendo injusto com outras pessoas também, mas essas são as 3 pessoas que me inspiraram de formas diferentes, né, que foram descritas aqui, mas que chegaram a esse produto final que eu me tornei, de certa forma, né? Que legal, cara. E é legal a gente ter inspirações perto, assim, né? Normalmente, né? Principalmente o cara que está iniciando uma carreira, né? O cara fica imaginando, se eu fosse tal fulano de tal, se esse cara estivesse mais perto desse cara, né? E legal que tu construiu com pessoas com ótimas referências e que te passaram essas referências e te ajudaram a construir a tua carreira. Muito bacana. Cara, deixa eu aproveitar aqui falando, vamos passar um pouco aqui para a questão da tua independência como profissional, né? Assim, continuou ali trabalhando no Whiplash, depois foi para Guitar Load, e hoje tu está apenas no igormiranda.com.br. E como é que foi essa trajetória, né? Não sei se tu só está apenas ali, mas como é que foi essa trajetória no sentido de, cara, vou cortar esses cordões umbilical, preciso me dedicar a isso para chegar a um resultado ou para chegar ao meu objetivo maior, né? Obviamente que a carreira ela não acaba aqui, né? Ela continua, né? Até por sinal, tu é novo e construiu muita coisa nesse pequeno período, curto tempo, então eu acredito que tem aspirações mais para frente também, né, cara? Como é que foi esse corte umbilical, digamos assim? Sempre foi muito na marra, né? Sempre aquela sensação de que não deveria ter feito aquilo naquele momento, mas depois foi se provando que seria interessante. O primeiro corte que eu fiz, de certa forma, foi de profissional mesmo, né? Porque teve a saída da Van Halen e tal, mas ainda não era meu ganha-pão naquele momento, né? O primeiro corte foi quando eu saí do Jornal Correio de Berlândia, em 2016, se não me engano, que meu pai e minha mãe falaram, você é maluco de sair, né? Porque esse jornal ele é ligado a uma grande empresa, que é a Algar, que é uma empresa que tem várias frentes, inclusive telefonia e tal, tá no Brasil todo. Então, assim, uma das frentes era a parte de mídia, né? E uma das partes da mídia era o jornal. Então, assim, não era exatamente a grande prioridade da Algar. Então, eu senti que não iria crescer muito ali. Cheguei num ponto ali que deu, se fosse crescer profissionalmente dentro da empresa, seja com experiência, seja com cargo e remuneração, ia demorar muito. Então, eu falei, não, vou tentar construir minha própria trajetória, mesmo que aos trancos e barrancos, eu acho que eu consigo fazer isso melhor, às vezes em veículos menores, em estruturas menores, onde eu consigo colocar um pouco mais do que eu penso, do que eu acho que deveria ser, do que trabalhar sendo guiado, né? É ótimo trabalhar sendo guiado por um tempo, que você vai aprendendo, vai entendendo como é que funciona, mas depois de 3 anos de experiência ali, eu já imaginava que daria para fazer diferente algumas coisas, não concordava com algumas coisas que via e tudo mais, então resolvi sair de uma empresa onde, assim, foi o meu único emprego CLT até hoje, de carteira assinada. Então, meus pais falaram, não, você é maluco de fazer isso agora, eu não faria isso agora se fosse você. Casou da Petaxon, que eu vinha prestando serviço de forma paralela, né, o pessoal do Revista Cifras e tal, estarem criando outros sites. E precisavam de alguém naquele momento. Então, assim, ou era naquele momento, a oportunidade estava passando, ou era naquele momento,
ou eu teria que esperar uma outra oportunidade de uma outra empresa estar em expansão e precisar de alguém a ponto de eu falar, não, isso aqui vai deixar de ser um freela, que era o que eu fazia na época, para se tornar, de fato, uma ocupação, né? Então, eu aproveitei que já estavam criando outros sites, financeiramente, eu basicamente perdi 50% da minha renda, mas eu senti que dali poderiam sair outros sites, outros veículos, estavam empolgados para criar outros veículos, acabou expandindo até para o YouTube, e hoje em dia a Petaxon, ela nem é tão conhecida pelos cifras e tal, pela revista Cifras, etc., que é o produto mais antigo. Ela é muito conhecida por conta do dono, que é o Peter Jordan, e do canal dele, que é o Ei Nerd, que eu acho que é o maior canal de cultura nerd barra geek do Brasil. A gente tem mais de 10 milhões de inscritos e tal. E eu cheguei a produzir conteúdo para esse canal, assim, quando eu ainda estava, não engatinhando, porque outras pessoas foram tocando, mas quando eu estava se consolidando, eu cheguei a trabalhar com eles também, produzir conteúdo para os canais, para esse canal, e eles tinham um outro canal associado, enfim. Foi no momento ali que eu percebi que eles estavam dispostos a expandir, que não era a realidade do jornal onde eu estava, que era aquela coisa de monotonia, um pouco de marasmo, estamos bem do jeito que estamos aqui. Como resultado da história, o jornal onde eu trabalhava fechou as portas uns 6 a 8 meses depois que eu saí. Então, já era um reflexo, já vinha observando que eles não estavam muito dispostos a expandir, a crescer, e assim, não dava para eu ficar lá. Às vezes, se eu tivesse ficado esperando ou que me demitissem, ou esperando o encerramento das atividades para receber aqueles benefícios, né, de seguro-desemprego e etc., eu teria perdido essa oportunidade que basicamente me levou para o caminho onde eu estou hoje. Trabalhando especificamente com a Petaxon, eu senti que eu precisaria de um complemento de renda e também precisaria de uma conexão com produzir mais conteúdos ligados a rock e heavy metal. Eu estava sentindo falta de fazer isso, porque no jornal não tinha muito espaço para isso, e com os sites da Petaxon, por mais que eu estivesse próximo de música e entretenimento, não era tão próximo de rock, né? Então, eu sentia falta disso, e foi quando começou esse namoro que eu citei com o Whiplash, que acredito que eles estavam precisando também de alguém para tomar a frente ali do conteúdo de uma forma mais hard news, de uma forma mais frequente, por mais que seja um site colaborativo, como eu expliquei, precisa de algumas pessoas para produzir o conteúdo ali de forma mais regular. Então, acabou que nesse momento, enquanto eu exercia uma função meio que de editor-chefe dos sites da Petaxon, eu também estava colaborando com o Whiplash de forma assim, aí o Whiplash virou meu freela, né, nesse caso. Então, conforme eu era pago por texto, não tinha aquela obrigação de produzir todo dia, mas acabava produzindo todo dia, porque precisava daquilo, o site estava precisando daquilo naquele momento. Então, foi quando a gente criou uma regularidade, criou um padrão que, inclusive, tem outros redatores lá agora que seguem certos padrões que começaram ali em 2016 com esse trabalho de remodelar, de certa forma, o Whiplash. Não foi uma coisa declarada, vamos remodelar, mas já acabou acontecendo naturalmente. Eu fui tocando esses dois projetos e, tipo, eu até criei meu site em 2014, igormiranda.com.br, para ser um portfólio. Até por isso que ele tem esse nome. Não foi uma coisa pensada para se tornar um veículo editorial. Criei ele como portfólio, e os conteúdos que eu ia produzindo para esses outros veículos, eu ia jogando no meu site. Por ser um agregador de conteúdo, dos conteúdos que eu vinha produzindo, e muita gente está interessada naquilo, porque já me conhecia do blog da Computariome, conhecia do Mano Renner, conhecia dos textos que eu vinha publicando no Whiplash mais praticamente antes de 2016, que foi quando eu entrei para a equipe. Muita gente mandava mensagem, por que você não transforma isso num site editorial, não transforma isso num veículo? Na mesma época, a Vando Renner tinha fechado, né? O site tinha fechado, ele tinha ficado só em redes sociais. Muita gente sentia falta de ter um site, um lugar que você entra e tem todo aquele conteúdo reunido. Então, eu fui tocando meio que todas essas coisas ao mesmo tempo, mas focando tanto no trabalho com o editor-chefe da Petaxon, com os sites relacionados à Petaxon, quanto com a produção de conteúdo mais focado em rock e heavy metal no Whiplash. Houve um momento em que eu comecei a me questionar o que eu faço, se eu continuo com a Petaxon, porque também tinha chegado naquele ponto onde os canais de YouTube estavam muito grandes, os sites tinham se tornado meio que segundo plano, não havia muito mais para onde correr, ou mais para onde crescer. Então, eu estava me sentindo já, isso para 2019, mais ou menos, estava me sentindo um pouco sufocado ali. Então, comecei a ir preparando a minha saída aos poucos, trouxe uma pessoa para me substituir. A gente já tinha uma equipe antes não tinha uma equipe de produção de conteúdo na Petaxon. Tinha, sei lá, pessoas isoladas que estavam produzindo a ponto de, sei lá,
Às vezes tinha 2 caras cuidando de um site, saía matéria repetida, porque os caras não se comunicavam. Então, não só organizar a casa, né, mas organizar com o próprio conteúdo, criar padrão e tudo mais. Chegou no ponto onde eu senti que já não estava muito, não estava me satisfazendo tanto profissionalmente. Então, eu me voltei mais para o Whiplash, mas também sempre aquela coisa de nunca colocar todas as esperanças num lugar só. Então, por mais que o Whiplash já me desse uma renda legal, eu acabei firmando uma parceria com a Guitar Load. Foi uma parceria de certa forma, fui contratado de certa forma para produzir conteúdo como freelancer para a Guitar Load, que é revista e site, revista online, né, no caso, não é impressa, e site. E aí foi o mais próximo que eu estava chegando ali de poder lidar com conteúdo ligado a rock e heavy metal, apesar de que tinha alguns conteúdos da Guitar Load que saíam disso, porque não existe só guitarrista de rock e heavy metal no mundo, tipo, cobria também conteúdo de blues, de jazz, de MPB e tudo mais. Mas era muito direcionado para rock, né? Guitarra muito associada a rock. Então até então tinha sido o mais próximo que eu tinha chegado de produzir conteúdo 100% de rock, ou quase 100% de rock, né? Então, eu tinha que ficar virando a chave muitas vezes enquanto eu trabalhava nos outros veículos, mudando os conteúdos, né? Tipo, agora eu vou falar de rock, depois eu vou falar de música, depois eu vou falar de, sei lá, de filme, nerd, enfim. Tinha que ficar dando essas várias viradas de chave e é difícil de você fazer isso, porque você fica mudando o foco o tempo todo, né? E acaba, quando você está falando de muita coisa ao mesmo tempo, você acaba não se tornando um especialista de fato naquilo. E aí, essa decisão de sair da Petax se consolidou de fato no início de 2020, que veio a pandemia, né? E aí a pandemia fez com que a Guitar Load deixasse de publicar edições por uns 3 ou 4 meses, se tornou irregular, perdi renda nesse período inicial de pandemia, porque a revista perdeu anunciantes, porque estavam de portas fechadas e tal, tinha muito anunciante de loja física. Até é engraçado pensar nisso hoje, porque os anunciantes agora são todos fizeram a conversão, né? Porque eles precisam vender. Né? Então, eles foram obrigados a pensar além da portinha ali que tá aberta ou fechada da loja. Né? Então, esse começo de pandemia foi muito complicado, mas até por estar já muito consolidado com o próprio Whiplash, ao mesmo tempo que a Guitar Load teve problemas com a questão da pandemia, o Whiplash, eu não sei se teve um crescimento ou se ele teve uma estabilidade em questão de anunciantes, em questão de acessos, que acaba sendo rentabilizado também por acesso. Porque o Whiplash, desde 96, é um site. Ele já está... pois é. Eu peguei os 90 e poucos, eu pegava ali o Whiplash, 97, 98. Sim, então era um veículo que já estava acostumado com o formato. Então, como na música, especificamente no rock, tem muito entusiasta produzindo conteúdo, esses entusiastas, eles não tinham show para ir, os anunciantes da parte de eventos e tal, até de mídia física, etc., deram uma retraída. Então, os entusiastas que faziam isso por hobby, às vezes em troca de um credenciamento para ir para um show sem precisar pagar o ingresso, ou então por conta de um CD que ganhava, de um gracejo e tudo mais, eles não tinham muito isso. Então, muitos deles deixaram de produzir conteúdo ou deram uma pausa na produção de conteúdo ao longo do ano de 2020. Chegou num ponto onde o Whiplash era basicamente um dos pouquíssimos veículos aqui no Brasil onde você tinha informações específicas de rock e heavy metal, porque vários concorrentes tinham reduzido a produção ou tinham até dado uma pausa, parada, etc. Então, tive problema de um lado, mas o outro lado acabou compensando. E foi aí que, assim, foi o grande barato de observar como é que as coisas funcionam, né? Porque eu passei a estar mais atento ainda com a parte comercial, com a parte dos acessos, com a parte de fazer render aquilo e fazer com que aquele conteúdo seja lido, né? Comecei a perceber de forma mais evidente as variações que são geradas por conta até do mundo de fora, né? E o mundo, nesse caso, tinha parado, então era impossível não perceber. E aos poucos, como eu percebi também que o lance da Guitar Load poderia ser um pouco mais instável e que era melhor eu começar a postar minhas fichas no meu projeto, finalmente, né, que estava lá desde 2014 como portfólio, sendo tocado ali coisa de 1 hora por dia no máximo, eu comecei a pensar, bom, eu vou começar a direcionar as forças para começar a consolidar o meu site. Isso aí eu fiz um monte de mudanças, inclusive estruturais no meu site, para poder agregar mais conteúdo, receber mais acessos, estar melhor posicionado no Google, ter um trabalho de redes sociais mais forte e começar a trabalhar para mim mesmo, né? Também foi um processo demorado, mesmo depois que eu tenho o estado, falei, não, preciso focar no meu próprio projeto, demorou um tempo, tanto é que eu só consegui o objetivo de
desvincular de todos os veículos para os quais eu trabalhava, nesse caso tinha o Whiplash e a Guitar Load, só no fim de 2021 que isso deu certo. Então, foi tudo muito assim, não dá para dizer que foi 100% planejado, mas eu nunca tomava essa decisão de uma hora para outra, de forma intempestiva, ou porque eu estava chateado, bolado, irritado com qualquer coisa. Era sempre visando um crescimento, ou, nesse caso, visando uma consolidação de um projeto que era meu, né, nesse caso. Que legal, cara. Pá, muito legal. E isso é inspirador, assim, para a galera, principalmente a galera que gosta de jornalismo e está entrando no jornalismo, ou mesmo tem vontade, tem aspirações para trabalhar com jornalismo. Cara, isso é muito inspirador e mostra, né, que o caminho, né, para conseguir uma independência ou trabalhar com seu próprio veículo, ele é construído, né? Ele não é assim, da mesma forma que tu constrói um texto, que tu vai crescendo como profissional, tu também começa a crescer como um administrador, como um cara que olha para marketing, como um cara que tem um guarda-chuva, tem uma empresa, tem pessoas, né? Hoje, até tu comentou, né, que tem colaboradores contigo, trabalhando junto, então, assim, tu deixa de pensar só em sentar e escrever e começar e ter uma visão muito mais periférica do mundo e dos negócios também. Deixa eu te perguntar, cara, eu tenho uma curiosidade, assim, né? Tu começou lá nos 2000 e no final dos anos 2000, no final dos anos 2009 por ali, né? Por 2008. Essa era uma fase muito forte do blog, né? O blog tinha uma força, né? O Google, né? Os acessos através do SEO, né? Do marketing de busca eram muito fortes, assim, né? E essa mudança agora para o social, assim, como é que foi mudar? Primeiro, né? Tocar um portal e também pensar no social, visto que tu tá falando do mesmo conteúdo, mas são experiências de consumo, então tu tem que transformar o teu texto de uma certa forma de um lugar que teoricamente é um pouco mais aprofundado, que é um portal, para um lugar que tem suas limitações. Como é que é essa experiência assim de virada de chave de um para o outro, assim? Cara, assim, eu tive uma visão diferente, na verdade, né? Desse fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, eu tinha a impressão, na verdade, de que o mecanismo de busca não era tão forte assim, porque acho que muita gente não pensava tanto em conteúdo justamente para a busca, né? De consolidar, às vezes, um artigo referência sobre determinado assunto, um conteúdo atemporal, que daqui 2 anos, 5 anos, vai continuar válido, às vezes por uma história que já está fechada. Uhum. Produzia-se muito conteúdo noticioso naquela época, não só os pequenos, como os grandes veículos também. Não havia muito essa mentalidade de trabalhar em prol do Google, em prol da pesquisa. Como ainda era a internet um pouco mais arcaica, não era tão arcaica, mas no início, no fim dos anos 2000, início de 2010, era um pouco mais arcaica, obviamente, do que a gente tem hoje, você tinha muito acesso direto, né? Muita coisa de ter que consolidar o seu site enquanto marca para fazer o cara te acessar, ele lembrar que o seu site é www.fulanodetal.com.br para poder conferir o seu conteúdo. E, de certa forma, também o pessoal não tinha muita opção, porque as redes sociais que existiam na época, ou elas não tinham esse foco, né, que era o caso do Orkut, que era forte nesse fim dos anos 2000 ainda, ou então elas não eram tão amigáveis para o lance do clique externo, né, que já tinha o Twitter crescendo e tudo mais, mas ele favorecia muito o conteúdo produzido no próprio Twitter. Tanto é que o Twitter foi lançar encurtador de link, ou deixar de considerar a quantidade de caracteres que vai junto de um link, não foi para 2011, 2012, demorou um tempo. Uhum. Então, ele favorecia o conteúdo que era produzido lá. Se você divulgava um link, às vezes o link já dava uns 140 caracteres. Né? Você não conseguia não gerava thumb para você clicar, você não conseguia ver a manchete daquele conteúdo, não via foto, enfim. Então, as redes sociais não eram formatadas para isso. Elas eram formatadas para você produzir conteúdo lá dentro. Então, se você queria ter um site naquele período, você tinha que ter uma dinâmica para fazer o cara entrar no seu site, lembrar de acessar o seu endereço. E a própria forma de rentabilização dos sites naquele período era um pouco arcaica, né? Você tinha o Google AdSense engatinhando, de certa forma, você não tinha muitos outros concorrentes, a remuneração também era relativamente baixa, o que você pagava de CPM, agora o pessoal chama de RPM, né, que é as impressões a cada 1.000 acessos, ou até o CPC, que é a impressão por clique e tal, né, o custo por clique, né?
era baixo comparado ao que a gente tem hoje, pelo menos a experiência que eu tenho, né? Não sei se eu estava vivendo também num outro cenário, mas a experiência que eu tinha é que na época você tinha que correr atrás de anunciante real. Você tinha que ir atrás do cara para colocar um banner no seu site. Ou então de ter uma parceria, um tipo de divulgação. O próprio conceito de public post não existia muito também na época. Então você não tinha muitas opções para fazer o negócio rentabilizar. Hoje em dia você tem uma visão muito mais do tipo de conteúdo para qual finalidade, né? Você tem um conteúdo que você produz que é noticioso, que vai para a rede social e que no dia seguinte ele já é notícia velha, então o pessoal já não vai acessar aquele conteúdo tanto. E você tem também um conteúdo pensado para Google, né? Para você fazer um conteúdo indexar e ele se tornar acessado sempre que alguém pesquisa sobre aquele assunto específico. Ontem, inclusive, aconteceu uma situação bem bizarra que fez até meu site dar uma pipocada, começou a oscilar um pouco ali, porque os Paralamas do Sucesso tocaram no Faustão da Band, né? E não sei se isso foi comentado ou se realmente o pessoal só tinha curiosidade, mas um artigo que eu tenho como referência sobre o acidente do Herbert Viana, que o deixou paraplégico, começou a ser muito acessado do nada, a ponto de fazer o meu site cair, tipo, vamos colocar assim, começou a dar uma sobrecarga, assim, 500% dos acessos que já estavam naquele momento, então, começou a oscilar. Então, assim, foi um conteúdo que foi feito 2 anos atrás, mas ele continua como referência quando você pesquisa sobre o acidente do Herbert Viana, ou mesmo quando você pesquisa só sobre Herbert Viana, já aparece aquele artigo ali. Não sei se esse assunto foi comentado na televisão, mas você vê, uma mídia que não tem nada a ver com a internet fez com que o pessoal pesquisasse e chegasse até lá. Sempre que passa o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, na televisão, meu site também estoura em acesso por conta de um artigo de referência que eu tenho lá sobre os últimos dias do Fred Mercury e tal, as últimas 24 horas, um bagulho assim. Então, assim, a gente mudou a chave de uns anos para cá de produção de conteúdo. A gente que eu falo é jornalistas em geral. A gente pensa no Google agora ao produzir. Mesmo quando é um conteúdo noticioso, a gente meio que transforma ele num conteúdo semi-noticioso, dá um caráter atemporal para aquilo ali, para fazer com que ele seja mais acessado via Google. E basicamente é isso que está mantendo meu site nos dias de hoje. Os acessos em, sei lá, 60% de orgânico, né, de busca orgânica, né? Seja pelo Google, seja pela recomendação do Google News também. Porque como eu vim trabalhando em muitos conteúdos com foco em SEO e atemporais para servir de referência em palavras-chave estratégicas no Google, provavelmente o algoritmo do Google, o robozinho do Google percebeu, esse site aqui, ele também funciona como um agregador de conteúdo noticioso, então ele passou a me recomendar mais via Google News. Então, os acessos vêm muito mais do Google, hoje em dia, pelo menos para mim, do que por redes sociais ou mesmo por acesso direto. Então, eu tive uma experiência diferente da que você mencionou. O Google não era tão pensado nesse início, e de uns anos para cá ele passou a ser mais pensado. Não só por mim, mas também eu vejo outros colegas que não pensavam muito nisso. Eu observo também em veículos, às vezes, que eu nem tenho nenhum contato lá dentro, mas que eu percebo, bom, esse pessoal aqui parece que virou a chavinha do conteúdo, né? Eles estão produzindo diferente, focando em Google, pensando em Google. Então, foi isso que possibilitou meu site se tornar uma fonte de renda que não depende de redes sociais. Eu tenho até um posicionamento meio caipira nesse sentido, que eu não trabalho para a rede social, eu tento fazer com que a rede social trabalhe para mim. Porque a gente vê muita gente produzindo conteúdo para a rede social, tendo um alcance muito grande e não conseguindo tirar renda disso. Então, assim, você está trabalhando para a rede, né? Você está fazendo com que o pessoal lá, o Zuckerberg da vida lá, ganhe dinheiro em cima do seu conteúdo. Essa é uma preocupação muito grande que eu sempre tive e agora tenho mais ainda de não produzir conteúdo. Eu produzo alguns conteúdos exclusivos para redes sociais como chamariz, para ampliar o alcance, para ganhar mais seguidores, para poder introduzir meu conteúdo que vai me dar renda, porque eu vivo disso, né? Então, não dá para eu ficar jogando muito o joguinho do algoritmo, muito o joguinho da rede social. E nisso aí a gente tenta driblar de outras formas, né? Desde consolidando uma newsletter por e-mail, até um exemplo que eu venho trabalhando recentemente, que é a criação de grupos de WhatsApp no formato newsletter. Eu tenho 7 grupos de WhatsApp, todos cheios, acho que somando deve ter umas 1.700 pessoas que estão lá para receber o meu conteúdo. Ela recebe direto no WhatsApp, sem algoritmo, sem nenhuma influência externa. Ela quer ver o meu conteúdo, ela está no grupo, ela vai ser ou notificada, ou ela, no fim do dia, ela pode olhar lá todas as matérias que foram publicadas.
Então, a gente está sempre tentando driblar o algoritmo e fazer com que a rede social trabalhe para você e não o contrário, porque senão você fica meio que escravo da rede social, você não consegue tirar renda daquele conteúdo. Né? Acabei fugindo um pouco da sua Não, pergunta, não, você mas falou da transição, é mas... isso aí, é isso aí. É bem isso mesmo, cara. Eu trabalho com SEO, eu trabalhei com SEO desde 2009, comecei a trabalhar com SEO, aí, como eu estava comentando anteriormente em off, né, eu acabei trabalhando no jornal aqui também, porque minha formação é de jornalismo, e acabei dando treinamento para as editoras, né, para as redações, e é bem isso, assim, não tinha esse mindset, né, assim, os caras tinham uma outra pegada, hard news, né, aquele negócio que sempre manteve, e com a mudança da internet a gente precisa estar atento. Igor, a gente está Sim. quase chegando no final, cara. Esse papo aqui, se a gente deixar, a gente vai longe, cara. Tem muito assunto, cara. Eu queria só assim que tu, olhando aí para a tua jornada até o momento, como eu falei, eu acredito muito que tenha muita coisa aí para muito gás para queimar ainda pela frente aí. Tem muita coisa para trazer na área do jornalismo cultural, né, cara? Mas eu queria que tu, se tu pudesse elencar aí, né, talvez um ou dois momentos inesquecíveis da tua carreira até agora aí para a gente fechar esse bate-papo. E é difícil, hein? Porque foram muitos momentos inesquecíveis e muitos desses momentos, eles não são momentos assim que aconteceu alguma coisa na minha frente, né? Às vezes esse momento é basicamente eu na frente de uma tela de computador e acontece alguma coisa muito incrível que me faz mudar completamente o meu plano, muda até a minha própria vida, de certa forma. Um desses momentos foi o momento em que eu percebi que meu site já estava cobrindo os custos geral aqui e dava para eu poder largar os outros trampos e viver só do meu projeto. Esse momento aconteceu, eu não sei exatamente o dia, mas eu lembro como se fosse ontem, né, de observar e tal, de como é que estavam os rendimentos daquele mês e falar, olha, já dá para começar a pensar nisso, sabe? Que foi justamente depois do investimento que eu tinha feito para poder mudar a plataforma que meu site estava, colocar no servidor mais robusto, eu tive um gasto, né? Tive que investir uma grana para fazer isso, e eu não esperava que o retorno seria tão rápido. Eu lembro até hoje de estar conversando com um amigo meu e a gente está trocando uma ideia sobre fazer renda na internet, né, de como rentabilizar, e eu comentar com ele, nossa, meu site está começando a engatinhar da própria renda dele, mais que eu virei a chave dele. Aí eu lembro de falar comigo mesmo, né, nem falar com ele. Peraí, deixa eu olhar, deixa eu ver se está assim, isso que faz um tempo que eu não olho, não sei como é que está a questão de acesso, de rentabilidade também. E eu observei e falei assim, dá para começar a pensar em sair das outras coisas, sabe? E de outro momento, me esqueci, assim, eu tive algumas entrevistas que eu fiz que eu achei muito legais, mas uma entrevista que me pegou forte, de certa forma, e até muita gente me cobra sobre o canal de YouTube, né? O pessoal queria que eu tivesse um canal no YouTube e tal, mas assim, eu tenho que sempre falar, eu sou feio, eu falo feio, então assim, não é muito a minha praia, eu sempre fui do texto. Mas às vezes eu me arrisco, até por a pandemia fez com que muita gente focasse no remoto, inclusive para entrevistas. Então, eu comecei a conseguir algumas entrevistas que antes eu conseguia apenas por telefone, por e-mail, consegui começar a fazer pelo Zoom. E uma entrevista que eu calhei de fazer, que era de um jeito e acabou sendo de outro, completamente diferente, foi com o Andy Darius do Halloween. Na época que eles estavam para lançar o disco mais recente deles, né, que é o disco homônimo de 2021, que eu lembro que havia conversado de fazer uma pauta de 15 minutos, uma pauta protocolar, breve. Foi uma banda que eu gostava muito, né? Ainda até gosto e tal, mas não é tanto a minha praia hoje em dia, não estou tanto no heavy metal, no power metal, mas foi uma banda que eu cresci ouvindo, de certa forma. Foi uma das primeiras bandas que eu conheci, que eu tive contato, que eu viciei de fato. E eu lembro de ter pautado, né, um lance meio protocolar. E aí, quando eu começo a chamada, eu percebo que o Andy Darius está meio que deitado na cama, assim, todo confortável no sofá, falando numa boa sobre todos os assuntos e tal. E eu lembro que assim, ele estava falando tanto, ele estava tão confortável que os 15 minutos que tinham sido combinados passaram e ele tinha respondido, tipo, 4 perguntas. E eu lembro de falar, ó, é uma pena e tal, mas essa minha pergunta vai ser a última por conta do tempo que a gente tinha, né? Aí ele falou, ah, mas se for por causa do tempo, você foi minha última entrevista. Vai. Então, se você quiser, pode perguntar o que você quiser. Aí eu falei, opa, vamos lá. Apertem os cintos. E a gente fez uma puta de uma entrevista legal de acho que uns 50 minutos de duração. Eu fiquei batendo papo com ele. Deixou de ser uma entrevista de certa forma, porque a gente começou a trocar ideias sobre assuntos
que fugiam do novo disco do Halloween. A gente falou até sobre André Matos, Xamã, tudo mais, que ele participou do DVD do Xamã. Então, assim, foi quando eu comecei a perceber que o trabalho estava começando a ser relevante, a ponto de deixar o cara confortável, e ele mesmo falar, pô, vamos esticar isso, vamos conversar um pouco mais e tal. E essa entrevista, quando ela foi para o YouTube, foi o meu primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube desde a retomada, que eu tive o canal por um tempo, depois parei, e aí depois eu retomei para postar mais entrevistas. Então, esse vídeo foi publicado assim, sem grandes expectativas, e sei lá, acho que bateu mais de 7 mil, 8 mil visualizações. Legal. Nem sei se eu consegui repetir esse número, provavelmente não, mas foram dois momentos muito legais, de quando eu percebi que o projeto estava dando certo, e de quando eu percebi que essas entrevistas poderiam render alguma coisa e que eu poderia trocar ideia com os caras que eu tanto curto, né? Demais, cara. Igor, eu vou te cobrar para te fazer mais vídeos no YouTube, que eu acabei olhando o teu canal, achei demais, cara. Tem várias entrevistas bem legais, assim, então continua com esse trabalho. Tenho certeza que a galera gosta muito. Tenho certeza que a galera gosta muito do teu site, é uma referência aí para a galera do rock, para a galera da cultura, né? Para a galera que está entrando nesse mercado. E, acima de tudo, cara, continua sendo, assim, esse cara do jeito que tu é, assim, super simples, gosta de trocar ideia e receptivo aí. E, cara, muito sucesso aí para o teu site, para o teu canal, aí para tuas redes sociais. E vamos marcar uma outra. Eu quero já te convidar aqui, aproveitar esse papo para a gente fazer aqueles 5 discos que mudaram a minha vida aqui no canal. Eu tenho certeza que tu vai trazer grandes discos aqui para a gente bater o papo. Quero conhecer um pouco dessa tua jornada aí, mais para o lado como ouvinte. Muito obrigado aí pelo teu tempo, querido. Se quiser aí fazer divulgação aí nos teus canais, acho que o pessoal já conhece, mas fica à vontade aí. Bom, eu que agradeço aí pelo convite, todo o sucesso do mundo aí para o Desconecta, todo o sucesso do mundo também para os seus projetos. Divulgação é basicamente igormiranda.com.br, que é o site, e nas redes Facebook, Twitter, Instagram, etc., @igormiranda site. Mais uma vez, te agradeço demais aí pelo convite, pela disponibilidade, até para poder escutar todas essas bobagens aí que eu estou falando. E tamo junto, cara. Já está mais do que aceito o convite para a gente fazer o próximo vídeo. Valeu, Igor. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo teu tempo e sucesso, meu velho. Valeu, meu querido. Muito obrigado, viu?